a gente já tá todo mundo online aqui, e eu não consegui ainda ver como transmite. Ainda não descobri como transmite do Meet pro YouTube. Mas eu sei que eu sei subir lá depois, então fica online depois lá. Até é bom pra galera que palestra, você pode aparecer lá e falar, pô, falei, tá online, tá no YouTube, tá? É bem legal. Dá pra pôr no LinkedIn. Então, dessa vez não vai ter transmissão ao vivo, mas assim que acabar aqui eu já subo. E aí eu ia perguntar se tem alguém que não é de Curitiba, só dá um oizinho e fala assim, não, ou tiver com vergonha, pode mandar no chat. É legal saber. Alguém disse que é da Austrália, não sei se é verdade. Esse cara tá de brincadeira. Se for, o cara é guerreiro, porque é cedo lá, esse horário. Isso sim que é internacional, hein? Lá do outro lado do mundo, meu. É verdade que aí vocês ficam de cabeça para baixo? Nossa, tinha que ser umas dias pra mim. Pô, seja bem-vindo. Esse acho que foi o mais longe que a gente conseguiu. Show, Carlos. Bem-vindo. Mais longe que isso começa a dar volta. Não dá pra ir mais longe. Tá no... Eu gravo um podcast com um cara que é da Austrália também, né? O Lucas Caton, e sempre falo pra ele que tá no futuro, né? Eu falo, cara, se der alguma merda no mundo aí, você avisa a gente pra gente se preparar aqui. Você também é amigo do Lucas, né? Eu tenho um podcast com ele, chama Desbugando. É verdade, é verdade. Eu tô desbugando, então. Sim. Pô, Sou Leonardo. Olha, tá vendo? Nossa, tem gente famosa, a gente nem sabia lá, tá vendo? Pois é, eu não sabia. Tem famoso e gente internacional. Esse hoje tá top. Pois é, senhor. Eu falando besteira aqui, tem gente importante na sala. E tá gravando os links pra ajudar. Tá bom, legal, gente. Quieto, então. Não precisa não. Sejam todos bem-vindos, gente. Eu sei que tá todo mundo meio com vergonha, hein? Ninguém quer ligar a câmera, só lá ligou a câmera, eu também aqui. Sei que tá bagunça, às vezes tá bagunçado atrás. Mas, bom, sejam todos bem-vindos. Aí, ó, eu não sei falar seu nome, mano. Eu não vou nem arriscar. Cara, nem minha mãe sabe falar meu nome. Kirahi. Também aí, boa, valeu. Ó, o cara é intelectual, tem vários livros atrás. Eu tenho uns quadrinhos. Mas pro mês que vem vou aprimorar meu background ali. Bom, gente, sejam bem-vindos. Então, esse é o nosso grupo. É um grupo da comunidade. Aí, ó, a galera tá ficando mais sem vergonha e abrindo as câmeras. Boa, galera. Sejam todos bem-vindos. Então, esse é o nosso grupo, gente. É um grupo da comunidade. É feito pela gente. Agora a gente tá aí online, né? Tentando aproveitar um pouquinho para trocar conhecimento. E o que eu gosto sempre de falar, gente, é que tem espaço para todo mundo participar, né? Então, já vou mandar aqui, se você quiser falar com a gente, compartilhar alguma coisa, fazer uma palestra, não precisa ser um negócio hiper trabalhado, pode ser às vezes uma coisa de 10, 15 minutinhos, alguma coisa que você fez legal, ou alguma biblioteca que você viu e que você achou interessante, quer compartilhar com a gente, ou talvez algum trabalho, mostrar algum projeto, alguma coisa do seu trabalho mesmo que você está fazendo. Tem espaço para tudo, gente. Então, mandem palestras ali, a gente tem uma filinha lá de palestras, e aí eu vou contactando, tento sempre contactar o mais cedo possível, às vezes não tanto cedo, e aí a gente vai chamando a galera para falar, tá bom? Não fiquem com vergonhas, aqui é um lugar para a gente mesmo errar, então não fiquem, é a primeira vez, nunca falei, é só palestrante internacional, não, é para a galera da comunidade mesmo, para a gente arriscar e ir tentando. Então, mandem lá suas palestras e a gente vai se falando, tá bom? Como eu brinquei com o Osni ali no começo, a gente sempre no intervalinho entre uma palestra e outra, a gente tem um espaço para vocês, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, alguma dica, algum blog que você leu, às vezes até algum problema. Pô, cara, eu tô com esse problema, se alguém quiser trocar uma ideia, já se troca e-mail e, né, aqui não tem tanto tempo para a gente conversar separadamente, mas já dá para ir, se quiser fazer propaganda de vaga, ou se quiser fazer uma propaganda sua, estou no mercado, esse é um espaço também que a gente tem na comunidade. Tá bom, galera? E aí, hoje, para a gente começar, então, o Leonardo vai fazer a nossa primeira palestra, ele vai falar um pouquinho aí sobre Recoil. Então, eu vou passar para você, já você se apresenta, se quiser compartilhar sua tela aí. Tá. Deixa eu ver aqui. E, galera, depois no final também a gente tem espaço para perguntas, comentários, então já vão preparando aí.
Vamos ver se vai dar certo. Tá, vocês estão vendo meu slide? Vamos ver se Tá vai aparecendo. aparecer. Tá Apareceu? Sim. Legal, beleza. Deixa eu ver se tá beleza. Vocês estão me ouvindo, né? Tudo certinho, né? Tá, show. Então tá, quem sou eu? Né? Eu sou o Leonardo, sou programador, né? Como eu disse, eu tenho um background, comecei mais do lado de... Não comecei, mas minha carreira é mais focada em Rails, né? Mas também depois fui mais para o front-end com React, também React Native, coisas assim. Estou sempre pulando aí de tecnologias, porque eu tenho uma escola de programação que chama OneBit Code. Talvez vocês conheçam, alguns de vocês conheçam o nosso blog, né, onebitcode.com. Tem bastante coisa lá, tem muitos artigos, dezenas de artigos, screencasts, cursos gratuitos e pagos, né? Lives, né? Agora a gente, toda terça-feira, 7 horas, tem live, né? Ontem teve, foi bem legal. A gente falou várias coisas do mundo JavaScript aí. Então, para quem não conhece o OneBitCode, já deixa aberto aí uma aba, onebitcode.com, para dar uma espiada, né? Para ver o que tem por lá. Eu queria falar com vocês do Recoil, né? O Recoil ele me chamou muita atenção porque eu já sofri bastante com o Redux. Vocês provavelmente já sofreram bastante com o Redux também. E o Recoil é uma biblioteca que foi criada lá dentro do Facebook, assim como o próprio React, né? E esse cara ele veio para dar uma alternativa para a gente gerenciar estados de uma forma um pouco mais fácil e intuitiva. Na minha visão, muito mais fácil, muito mais intuitiva e totalmente alinhada com os hooks do React, todas essas coisas novas aí do mundo React, né? Então, a minha ideia dessa palestra é dar um overview, tá, para vocês sobre o Recoil. Eu vou falar um pouquinho sobre a base, de como ele é feito, mostrar uns exemplos de uso, e depois, eu acho que como eu vou ter tempo, né, a gente tinha uns 30 minutinhos, acho que uns 25 dá para isso, eu quero mostrar a criação de um projeto aqui na minha tela com o Recoil, tá? Eu não vou explicar cada detalhe do projeto, nem nada assim, mas eu quero mostrar para vocês esse cara funcionando, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a base, né, do Recoil, né? O Recoil ele tem 2 pilares, a gente pode chamar assim, né? São os atoms, que seria basicamente os estados, e os selectors. Vamos falar dos atoms primeiro, né? Os atoms, eles são uma unidade de estado, tá? Uma coisa, basicamente é uma declaração de um estado, né? Um estado é para você guardar dentro de um componente, geralmente, um valor, por exemplo, em um componente comentário, guardar o próprio comentário. Mas o legal do Recoil é que você pode compartilhar esses estados, né, entre os componentes. Então, o legal dele é a maneira como isso foi implementada, né? Isso já existia, lógico, o Redux é para a gente fazer isso. Também tem o Context API hoje em dia, que ajuda um pouco a fazer esse tipo de coisa. Mas o Recoil, eu achei ele muito mais simples de usar, ele parece muito mais JavaScript do que as outras coisas que a gente costuma usar. Então, a base são os atoms. Os atoms são as declarações desses estados, né? Você pode usar até mesmo um atom ao invés de um estado local, ao invés de usar o use state, você pode usar o hook do atom, tá? Então, para ficar mais claro, né, deixar de ser uma coisa muito abstrata, essa é a declaração de um atom, tá? Imagina que você queira declarar um atom para dizer o tamanho da fonte que vai aparecer num determinado componente. Você vai dar uma key para ele, essa key é a identificação única desse átomo, e aí você vai colocar ali um valor default. Então você diz que esse estado vai começar com 14, tá? Seria um tamanho médio de fonte. Mas você pode, obviamente, alterar esse state. Para usar, então, esse átomo ou esse estado, né, que seria aí um sinônimo, você pode fazer como naquela linha ali, ó, você pode dar um const, passar basicamente o nome que você importou ali, o seu estado que você quer usar, font size, e o set font size, igualzinho o use state, que já existe no React, né? Por isso que eu gosto do Recoil. Eu acho que ele ficou a mesma cara do React. Aí você vai chamar ali a função e passar o font size state, que é o que você importou, né? Teria que estar um import antes disso que está aqui, mas aí você passa esse cara, e para usar, então, esse atom, você pode colocar ali font size e pronto, certo? E qual que é a coisa bacana? Você declara um atom, né, lá na sua pasta de atoms, e aí em todos os componentes que você quiser,
você pode declarar e usar esse atom, né? Então, por exemplo, se você quiser atualizar esse atom quando você tiver o clique de um botão, do mesmo jeito que você criou, né? Você colocou ali a variável do font size e o set font size, você pode chamar esse set font size passando então o novo tamanho que você quer, certo? Basicamente você chama essa função e aí você vai dar o set nele, assim como a gente faz com o set state normal, que a gente já está acostumado aí nessa parte mais funcional do React, né? Nesses componentes funcionais que a gente usa hoje em dia. Então você vê que é muito transparente, né? Isso aqui você faria normalmente com o use state, só que a diferença é que o use state você não pode compartilhar entre vários componentes, e o atom você pode, ok? O recoil, ele vem com essa ideia de selector também. O selector são funções puras, né? Que tem como objetivo devolver valores derivados dos átomos. Ao invés de você ter vários átomos, por exemplo, o tamanho de uma fonte e o tamanho de uma fonte ao quadrado. Estou dando um exemplo que não faz tanto sentido no mundo prático, mas que é possível você ter coisas... Você querer a derivação de um valor de um estado, né? Então, basicamente, ele é uma função que transforma esse estado em outro estado. Ao invés de você ter dois átomos, você pode ter um átomo e um selector. Tá? Isso vai ficar mais claro no nosso exemplo. Então, vamos ver. Para você declarar um selector, você faz alguma coisa bem parecida com o átomo. Você vai criar uma key única para ele, vai ter essa função um pouco diferente, que é o get, e ali dentro você vai dizer que, por exemplo, esse selector, ele depende daquele font size state, ou seja, daquele estado que a gente declarou antes. E o legal do selector é que quando esse estado for atualizado, o selector vai ser atualizado automaticamente. Ele foi conectado pelo get, tá? Então você vê que a gente processa, basicamente eu pego a fonte e coloco o px na frente. Ao invés então de eu ter um estado que sempre vai ter o px, que eu não posso somar direto nele, porque ele para de ser um número e vira uma string, eu deixo essa questão de colocar a parte de string, que seria o px, no selector. Então, quando eu for usar no meu código, eu uso o próprio selector, ao invés de usar, então, o estado, né? Então, você pode ver que a gente pega ali o nosso selector, né, o font size label, e aí depois a gente consegue usar esse font size label para mostrar o tamanho da nossa fonte, que seria com o px, né? Então, isso aqui é uma expansão daquele exemplo do estado anterior. Antes a gente setava só a fonte, agora a gente está mostrando o current font size, chamando esse selector. Se não ficou claro, teve alguma dúvida, pode perguntar. Mas basicamente é isso, tá? Basicamente o selector ele é uma maneira da gente alterar os nossos, dar um resultado alterado para os nossos estados, tá? Eu gostaria de mostrar um projeto prático para vocês. Eu fiz o passo a passo dele certinho e eu queria trazer ele aqui na tela só para vocês verem tudo isso, né? Então eu voltei aqui para a câmera, que eu tinha saído. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar agora. Deixa eu compartilhar, então, a minha tela toda aqui com vocês. Legal. Vou compartilhar minha tela toda. Vou pegar aqui a tela 2, que é a tela que a gente está vendo. Beleza, ele vai mostrar aqui. Talvez, eu não sei que tamanho que vocês estão vendo essa tela, talvez seja necessário aumentar um pouquinho. Se vocês não estiverem vendo o que eu estou fazendo, vocês me avisam, por favor. Eu abri aqui o meu terminal só para a gente criar o nosso projeto, tá? Eu criei alguns snippets aqui para não ter que digitar tudo na hora, né? Senão nossa palestra ia durar 1 hora. Então tá, eu vou basicamente criar um projeto novo com React usando NPX aqui dentro, tá? Uma coisa que vocês estão cansados de ver já. E para instalar o Recoil, basta a gente usar o npm. Então, bem simples instalar o Recoil, como qualquer outra biblioteca JS. Acho que vou usar o Yarn aqui, porque o npm demora um pouquinho a mais, né? Deixa ele criar o nosso projeto. Aí depois eu vou criar basicamente uma estruturazinha para esse cara. Só voltando aqui, deixa eu abrir as minhas imagens. Deixa eu ver, acho que eu fechei elas. Beleza. Só mostrando para vocês aqui,
o destino do nosso projeto, né? Como ele vai ficar no final, e que é o projeto que eu estou criando, né? É um sistemazinho de comentários, tá? Então a gente vai ter os estados aqui, esses comentários vão ficar salvos dentro de um ato, né? E a gente vai poder comentar aqui embaixo. Uma coisa bem simples, só para a gente ter um exemplo prático aí dos nossos atoms e selectors, beleza? Tá demorando um pouquinho aqui para instalar. Então eu já vou aproveitando para explicar algumas coisas, né? Nesse projeto a gente vai ter 3 components, que é o component comments, né, que seria a lista de comentários, o component comment, que seria um comentário individual, e o form, que é para criar, então, um novo comentário, né? Então a gente vai criar todos esses caras aqui. Deixa eu só instalar. Beleza. Ok, agora foi, né? Vou entrar aqui na minha pasta de comments e vou adicionar o recoil via yarn aqui. Vamos ver se vai dar certo, beleza. Tá, depois que ele fizer isso, eu vou abrir meu projeto no VS Code, claro, e vou começar a criar as coisas dentro do projeto. Se vocês não estiverem vendo alguma coisa, tiverem algum problema, vocês me avisam, por favor. Vou abrir meu editor de texto aqui, e eu vou mandar criar, então, esses components, tá? Estou basicamente criando as pastas e os components. São os arquivos vazios, né? Criei um projeto vazio, e aqui eu tenho os meus components vazios aqui dentro, tá? Beleza. Feito isso, eu vou começar a preencher os meus components com uma estrutura vazia. Isso aqui é só para a gente ter um pouco mais de celeridade. Eu criei um componente funcional. Aqui eu deixei comment list só para ter alguma coisa dentro. Depois a gente vai trabalhar em cima desse cara. Beleza? Ó, no meu comment também, que é meu comentário individual, eu também preenchi. No meu form, eu também vou preencher. É só uma estrutura totalmente vazia de um componente funcional. E agora vem uma coisa importante, tá? Aqui no nosso app, quando você vai usar o recoil, você tem que ter, então, o component dele envolvendo todos os components da aplicação que vão usar o recoil. Eu vou, basicamente, deixar vazio aqui, ó, criar um componente app vazio, né? Componente app bem simples. Vou importar o meu comments, que é onde vai estar dentro o comentário individual e o form. E aí, basicamente, eu importo o recoil, que eu instalei via yarn, né? Importei esse cara. E aqui eu estou envolvendo, então, o comments, que é basicamente tudo que eu tenho. Se você for usar rotas, por exemplo, colocar um switch aqui, switch também teria que estar dentro do recoil, ou não, né? Depende da maneira como você vai organizar, depende de quais componentes você quer usar o recoil, né? Mas lembre-se que a tag do recoil tem que envolver tudo que for usar o recoil em si, né? Beleza. Feito isso, eu vou preencher o meu comments aqui com uma coisa bem default, tá? Lembra que eu tenho esse componente, tem uma lista de comentários? Eu, ao invés de digitar tudo aqui para não demorar, eu vou simplesmente colar aqui e vou mostrar para você, então, o que está rolando, né? Eu vou dar um yarn start, vamos ver se ele vai exibir para a gente. Ele vai reclamar que eu ainda não preenchi o meu comments, provavelmente, né? Meu comment, não, deu certo. Então, aqui, ó, comment detail, new comment. Basicamente, eu coloquei um H2, coloquei aqui, chamei 3 vezes o meu componente comment, passando para ele alguns atributos aqui, tá? Que é o username de quem comentou e o texto de quem comentou também, tá? Isso aqui é só para a gente ter uma noção, a gente já vai chegar na parte do recoil em si. E dentro do meu comment, né, eu vou pegar esse parâmetro que veio do comments, né, que seria o username e o text, e vou exibir, ó. Então, beleza, ó, já está com uma carinha um pouquinho melhor, né? Está exibindo aqui o nosso texto, tem o nome de quem comentou. E agora no nosso form eu vou criar um form HTML vazio, tá? Um form HTML simples, na verdade, né? Não controlado. Vou colocar aqui, ó, deixa um comentário, criei um input username, um input text e um submit, né? Então, se a gente der uma olhada, beleza, ó, o template está pronto, né? A parte visual aí, né? Tá pronta, tá bem simples, mas está pronta. Agora, a gente vai começar a entrar na parte dos atoms e selectors. Depois, isso é uma coisa que depois da gente terminar a palestra, eu queria até ouvir a visão de vocês sobre isso, tá?
que é o seguinte, hoje em dia o Recoil, ele é uma coisa em testes, tá? É uma biblioteca em testes, não é uma biblioteca totalmente... Na minha opinião, ela está bem pronta para ser usada, mas ela não é uma biblioteca que já está na versão 1.0, 2, 3, nem nada assim, certo? Então, como a gente sabe, no React não existe uma maneira de organizar as pastas oficiais, que é uma coisa que o pessoal está mais acostumado, mas eu gosto muito de organização, né? Principalmente porque eu venho de frameworks muito... que as coisas são muito definidas, né? Mas, enfim, gostaria até de ouvir a maneira como vocês organizariam esses atoms e selectors, tá? Tem gente que vai preferir colocar os atoms dentro dos components, tem gente que vai preferir separar numa pasta. Eu segui um esquema que eu gostava de fazer no Redux, que é separar numa store e tudo mais. Mas eu gostaria de ver a visão de vocês sobre isso também. Então, como eu acho legal organizar? Criar uma pasta store, né? Onde a gente vai ter uma pasta atoms com os nossos atoms e selectors com nossos selectors, para depois eu poder compartilhar isso nos meus componentes aqui dentro. Legal. Eu vou ter um atom e um selector, tá? Eu estou só colando aqui para não ter que digitar esses caras. Dentro do meu atom eu vou ter o comments atom, tá? Eu gosto de pôr o nome no final também para identificar e ficar fácil na hora de pesquisar, né? Dar um Ctrl P. O comments atom vai ser o estado que guarda os comentários, tá? Se eu tivesse outras coisas no meu site, eu poderia ter outros atoms com outros nomes. O meu selector vai ser o comments count. Eu vou usar o selector para contar quantos comentários existem, tá? Então, basicamente, vai ser uma forma da gente usar um selector, né? Uma desculpa para a gente usar um selector. Então, beleza. Dentro do meu atom, ó, eu vou definir o meu estado, exatamente como naquele exemplo. Para você fazer isso, você tem que importar o atom lá do Recoil, da biblioteca do Recoil, e aí você vai definir, então, esse atom. Coloquei o comments state, eu dei uma key para ele, ó, comments state, e coloquei um valor default, tá? Eu estou passando para ele, então, esse hash, né? Que eu passo o username, passo o text também, certo? Então, esse é o valor default. Poderia ser 1, A, B, C, qualquer coisa, mas aqui, como a gente vai guardar vários e vários comentários, eu passei, então, como um array, né? Dentro desse array eu passei um hash. Beleza? Esse aqui é o meu estado em si. Agora que a gente fez isso, eu vou usar esse cara lá no meu comments, tá? Então, vamos lá no meu comments, beleza. Explicando, né, o que foi feito aqui no comments, eu basicamente importei o comments state, né? Então eu coloquei aqui o caminho para ele, ó, stores, atom, comments, atom. E aqui, ó, eu estou usando ele como se usa um use state, né? Normal. Eu estou basicamente colocando aqui onde vai ficar o comentário atualmente e a função para alterar esse cara. E eu passo como parâmetro para esse use recoil state o estado que eu importei. E aqui, ó, ao invés de eu ter aquela fila, né, de comentários que eu injetei manualmente, eu passo a ter, então, um map, né, eu estou fazendo um loop nesses comentários e injetando, então, de forma mais correta, por assim dizer, né, de uma forma um pouco mais dinâmica, né, esses comentários, ao invés de mocar eles daquela forma, né. Então, eu estou pegando os comments, que seria esse estado que guarda os comentários, estou fazendo um loop naquele array, né, que a gente tem, que seria esse array aqui, e aí eu estou exibindo, então, o comment aqui. Beleza? Vamos ver. Vamos dar uma olhada, então, se isso funcionou, né? Eu vou dar um npm start. Vamos ver se ele vai aparecer para a gente. Deixa eu fechar esse cara que está repetido. Beleza, ó. Apareceu um único comentário aqui, que, ó, esse comentário vem direto do atom. Por quê? Porque aqui no atom, ó, eu disse que ele tinha como default esse comentário. Se eu tirar esse default dele, ó, desaparece. Certo? Eu posso deixar vazio ali também, né? Então, maravilha, conseguimos usar o nosso atom, declarar ele tranquilo. Vamos fazer o mesmo para o nosso selector agora. Para declarar o selector, você precisa importar o selector do Recoil, e como eu disse, todo selector é baseado ou em outro selector, ou num atom, né? Você pode usar um selector de um selector, mas enfim, geralmente você vai usar o selector de um atom. Então, aqui a gente importou o nosso comment state, demos uma chave única para o nosso selector, que seria comment count state,
E aqui dentro do get é onde a magia acontece. Aqui você vai dar esse get no estado que você deseja, isso conecta o selector com o estado. Quando o estado for atualizado, o selector é atualizado automaticamente. E aqui você dá o retorno da alteração que você quiser. No caso, estou dando um comments length, né? Eu estou pegando o tamanho do array de comentários, para saber a quantidade final de comentários, né? Beleza? Agora lá no nosso comments, novamente, nós vamos usar este cara, ó. Aqui a gente importa ele, normal, né? E aqui a gente vai criar uma constante com o comment count, usando esse cara que a gente criou. E aqui a gente vai exibir o número de comentários também. Vamos ver, ele está reclamando de algum import meu. Tá falando que eu não consigo achar o comments count. Beleza. Vamos ver aqui, por que ele não está achando. Ver se agora deu certo. O nome estava um pouquinho incorreto. Beleza, ó, você pode ver que aqui tem um comentário. Esse um comentário que está escrito ali, ele não é mais fixo, né? Ele é dinâmico, baseado no selector que a gente criou, o que é muito bom. Então, falta a parte do form. Vamos lá no nosso comment de novo. Lembra que aqui a gente chama o form, né? Aqui eu vou passar para o form algumas informações que ele vai precisar, como o set comments, para ele poder chamar essa função que a gente criou, set comments, para ele poder adicionar um novo comentário nesse ato. E aqui a gente passa a própria lista de comments para ele, beleza? E aqui no nosso comentário a gente vai fazer as alterações. Vamos dar uma olhada. Beleza. Antes a gente tinha um formulário vazio, bem simples, né? Aqui agora a gente passa a ter um estado local. Esse estado local seria um use state, você vê que o use state funciona harmonicamente aí com o nosso recoil. Aqui a gente tem, então, esse estado para o username e esse estado para o text, né, que seria o corpo aí do texto do comentário. E aqui a gente tem um input, que quando esse cara é alterado, né, esse nosso campo, esse nosso input é alterado, ele vai setar o username. E aqui, quando o text é alterado, né, esse text área, ele vai setar, então, o text. Ok? Depois disso, a gente vai implementar, então, a chamada daquela função do recoil para atualizar o atom. A gente cria aqui um handle submit, que é, quando este form ele for submetido, essa função vai ser chamada, e essa função aqui, no caso, ele prevê, né, que o form não faça o update da página, e aqui ele chama props, porque veio por propriedades aquele set comments, né, que é lá do nosso ato. E aqui a gente está, então, passando para ele os comentários anteriores, usando o spread, né? Então aqui a gente está passando para ele tudo que ele já tinha, todos os comentários, porque se eu simplesmente atualizasse, ele apagaria os comentários anteriores. E aqui a gente está, então, injetando um novo comentário, baseado no estado desse component form. E depois, usando o set username e o set text, a gente deixa vazios os inputs, né? Então, vamos dar uma olhada, eu vou atualizar, e eu vou colocar aqui, então, React Curitiba, né? Vou colocar como nome, eu vou colocar Leonardo, e aqui eu vou colocar React Curitiba e vou dar enviar, e funcionou, ó, Leonardo comentou React Curitiba, e de forma reativa, é claro, esse cara aqui aumenta os comentários, ó, foi para 3 e deu certo. Basicamente, sobre o nosso recoil, é isso que é o meu exemplo, é o exemplo prático que eu queria trazer para vocês. E só para finalizar, então, voltando aqui para as minhas imagens, se elas aparecerem, vamos ver. Opa, não sei por que ele está travando aqui, não quer aparecer as minhas imagens. Beleza. Então, voltando às minhas imagens, só para eu finalizar, então, tem algumas perguntas que você deve se fazer, né, no final dessa pequena palestra, que é, devo substituir, então, o Redux pelo recoil? Bom, a minha resposta rápida é não, mas não porque o recoil não tenha o potencial de substituir o Redux na maior parte dos projetos, mas porque ele ainda é um pouco experimental, ainda vai sofrer alguns updates. Mas eu, pessoalmente, nos meus projetos particulares, eu vou sempre agora com o recoil, acho bem mais prático, bem mais fácil, bem mais rápido.
É claro que quando a gente fala de Redux, a gente já pensa em integração com Sagas para fazer side effect e tudo mais. E o Recoil está trabalhando nisso, inclusive, mas a gente tem uma maturidade maior do lado do Redux. Mas para simplesmente compartilhar estados entre os meus componentes em projetos que eu posso, por exemplo, ter um conjunto de services ali e fazer essas atualizações chamando API e tudo mais dentro dos meus próprios components, eu prefiro o Recoil, tá? Mesmo que ele vá sofrer algumas alterações, como é uma tecnologia que está sendo criada dentro do Facebook, pelo mesmo criador do React, né, React Native, eu acho, pela mesma equipe, pelo menos, pela mesma galera, né, eu acho que o Recoil tem um futuro bem grande e bem brilhante aí, porque hoje em dia a gente tem uma dificuldade muito grande, né, de gerenciar estados, e eu acho que o Recoil ele veio para facilitar muito isso e ficar com essa cara de React Hooks, né, que deu tão certo. Onde aprender mais sobre o Recoil? A documentação do Recoil está em recoiljs.org, e lá no Ambit Code eu tenho um post que é exatamente isso que eu acabei de apresentar para vocês. Tudo isso que eu apresentei, todo esse exemplo que eu apresentei foi baseado num artigo que eu escrevi, que está lá no Ambit Code. Se você entrar só no ambitcode.com, que essa URL ficou meio grande, é o primeiro, segundo ou terceiro post, tá? Tá na primeira página. E aí você vai conseguir ver todo esse exemplo, todo esse texto e fazer na tua própria máquina para você ver o Recoil na prática, ok? Do Ambit Code eu já tinha falado para vocês, mas só lembrando que a gente tem artigos, screencasts, live toda terça-feira, 19 horas, Ontem a gente teve uma live, a gente falou sobre design patterns, Electron, falei sobre a primeira linguagem de programação, falei sobre Cypress para testes também, que funciona muito bem no React. Toda terça-feira, 19 horas, tem uma live bem leve, bem rápida. E também, para quem está aprendendo React, a Stack, ou está começando na programação, a gente tem um curso completo também, em programador.ambitcode.com. Vale a pena digitar aí só para conhecer lá. Lá a gente cria um clone do Evernote, e agora vai chegar um novo app que a gente vai ensinar a criar um clone do Netflix do zero com Node.js e React. Certo? Muito obrigado, então, aí pelos minutos de atenção de vocês. Show de bola. A gente que agradece, Leonardo, pela apresentação aí. Foi show de bola. Tem perguntas, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Eu tenho perguntas. Não fica só primeiro, valeu pela apresentação, foi super legal, Leonardo. Obrigado. Foi bem show mesmo. Assim, não fica só para você essa pergunta, tá, Leonardo? Fica também para todo mundo. Acho que o pessoal na Pipefy também estava dando umas fuçadas em Recoil, não sei como é que tá lá, se estão usando ou não. Mas da experiência que vocês tiveram, eu gostaria de um ponto de vista não somente do Redux em si, mas do Context API. O que vocês acham? Assim, vocês sentiram que eu recentemente ouvi o pessoal foi até nessa apresentação do cara do Recoil, ele falou, cara, e o pessoal mesmo esses tempos atrás do React falou, cara, se você usar só as coisas que já estão dentro do React, cara, você consegue fazer coisa pra caramba, né, com a Context API e tal, tudo mais, que o pessoal do Recoil estava falando isso aqui, ele vai se tornar parte do React, eu falo, não sei, estamos conversando, talvez vai ser oficialmente parte do React futuramente, mas não sabem ainda. Eu queria, assim, um ponto de vista baseado no que a gente tem do Context API e as combinações com o User Reducer e tal, e essas coisas. O que vocês acham do Recoil, pensando nessa estrutura comparado com o Context? O Context API é legal, né? Só que eu acho que ele não traz essa facilidade dos hooks como a gente tem, e tem aquela questão da árvore também, né? O Context API, você precisa definir o teu estado lá em cima, num componente lá em cima, e depois ir usando para baixo, né? O Recoil, eu gosto muito mais dessa questão ilimitada, né? Basicamente, em qualquer nó que você tiver, desde que você tenha aquele Recoil no começo, em qualquer nó que você tiver, você consegue acessar os estados, alterar os estados, usar os selectors, né? Então, eu acho que o Recoil é bem mais prático, é bem mais ilimitado e mais organizado, né? Um pouco mais até... Tudo bem que o React ele tem uma filosofia mais centralizada, né? Muita gente gosta, por exemplo, de criar um componente e centralizar tudo nele,
né? Mas eu não sei, eu gosto muito dessa coisa descentralizada, me sentir mais livre para usar um Atom aqui na outra ponta e tudo mais. Sobre o Redux, a gente sabe, né? O Redux é 2, 3 arquivos só para você poder setar um estado e fazer todas as coisas. Eu não sei, eu acho muito verboso, muito. Embora hoje em dia tenha outras coisas para melhorar o Redux, né? Como Toolkit, essas coisas todas, né? Toolkit. Mas eu não sei, eu ainda acho ele muito. Uma coisa que você precisa explicar muito para uma pessoa aprender a usar, ela geralmente tem um problema, né? Se uma coisa não é muito simples, que nem, por exemplo, eu aposto que antes de eu começar o exemplo prático, só demonstrar como declara um estado e como usa um selector, vocês já entenderam. O exemplo foi só um a mais, mas vocês já viram e falaram, tá, entendi, faz sentido, tá, conseguiria usar daqui a pouco. O Redux é um processo muito longo, né? Você tem que entender toda a filosofia do negócio para conseguir Exatamente. usar e aplicar, estruturar tudo mais, né? Tem uma frase que diz, né? Geralmente a resposta mais óbvia é a resposta certa. Então, se a gente não achou a resposta mais óbvia ainda, quer dizer que a gente ainda tem um trabalho, entendeu? Eu acho que, por exemplo, o Recoil é uma resposta mais óbvia para mim do que o Redux, né? Uma coisa meio filosófica, mas legal. Assim, eu concordo no finalzinho que vocês falaram aí, eu concordo bem com vocês de que, tipo, de fato, o pessoal tem uma dificuldade de entender o Redux, talvez principalmente pelo fato de ter os Reducers, que, sinceramente, é uma coisa que eu senti falta no Recoil. O que eu mais gostei do Recoil é que ele é muito similar à API padrão do UseState. Foi isso que ele me conquistou. Cara, se ele tiver um Recoil Use Reducer, vai ser top. Eu até pensei outro dia, eu vou tentar implementar esse rolê, mas eu tô meio sem tempo, mas quem sabe uma hora eu consigo. Tá bem no comecinho, né? Porque não é uma questão de side effect, é uma questão de que, pensa assim, se eu quero ter um estado um pouquinho mais complexo, que nem você fez ali, ó, o comments. Para você adicionar um comments, você teve que pegar o comments anterior e fazer um destructuring para jogar mais um comment. Né? Com o reducer, talvez eu só disparo uma ação e como um reducer, né? Tipo a ideia de você deixar o teu estado centralizado e mexer no teu estado no único lugar. Tipo, joga lá, tipo, esquece. Não é para todos os casos. Para casos simples lá funciona legal, mas tipo, o que eu Recoil foi isso. Sobre o Redux, então eu concordo nesse ponto que o pessoal tem muita dificuldade de entender. Só uma coisa assim que o pessoal fala que o Redux é muito verboso. Isso diminuiu pra caramba na versão nova que tem os hooks. A versão, você usar Redux com hooks é bem simples e é muito parecido com o do Recoil. O que complica mais é que você tem um reducer. Aí você tem um reducer, aí aumenta um pouquinho. Mas fora o reducer, a quantidade de código é bem próxima. Então, mas o problema é que a galera ainda usa a versão antiga lá, que você tem que fazer um connect, um map state to props e não sei o que lá. Então você não precisa mais fazer isso com a versão nova usando hooks. Mas a maior parte da galera ainda usa a versão antiga. A gente mesmo ainda está usando a versão antiga. Fica uma dica de contribuição lá para a biblioteca, tirar a necessidade do spread ali no começo. Ou fazer uma função, né? Você pode fazer uma função dentro do Atom, dentro do arquivo do Atom, serve como um cara para receber a sua mensagem. Mas eu gostei muito do Recoil, eu apresentei pra galera lá no trabalho, a galera curtiu pra caramba, assim, tipo, a gente tem uns Redux haters lá no trabalho, então os Redux haters já ficaram pirando. Só que foi o que o Leonardo falou, assim, eu acho que ainda tá muito em estado inicial, assim. Tá 0.12, 15, 20, acho que não tá no 20, acho. E eu acho muito inicial para tipo, para entrar assim num projeto grande. Assim. Um projeto pessoal aí é de boa. Um projeto ali com poucos arquivos, mudou a API. O problema é isso, entendeu? Mudou a API, cara, aí vai ferrar, porque você tem que ir no seu codebase inteiro, arrumando para poder atualizar. Aí no Pipefy, que é um projeto gigante, ia doer horrores para fazer isso. Então agora um projeto pequeno é de boa. Tá na 0.0.10. E ainda corre o risco de entrar no core do React, né? Isso vai precisar mais da biblioteca e tudo mais. E aproveitando isso, eu vou mandar um artigo ali com relação a Contact API. Eu li esse artigo do Quetzalcoatlus recentemente, que é muito legal, que é um padrãozinho para você estruturar o seu context, que ele fica muito bom, muito fácil de usar,
E aí, de fato mesmo, hoje eu quase não uso mais Redux. Eu só uso para coisa que eu já tinha. Para a maior parte dos casos, o Context API está resolvendo para resolver o principal problema que o pessoal usa Redux, que é o prop dealing, né? Que é você ficar passando a props para baixo. Então, cara, mete um Context API e resolve. E no final dos contos ele acaba ficando até parecido com o Recoil, sabe? Então, assim, acho que o Recoil vai ser mais legal para coisas grandes, mas talvez para coisas simples o Context ainda é melhor, principalmente porque ele já está no projeto. Já tá no core, né? Você economiza ter que adicionar mais código no seu projeto. Né? Quem sabe a gente veja uma mescla aí entre os dois aí, né, no futuro próximo, né? Mas eu gostei do Recoil pra caramba. Eu tô super acompanhando. Vale a consciência desse padrão que eu acho que vai acabar entrando, né? Que a gente centralizar em alguns arquivos nossos estados, né? E depois só usar via hook de uma forma fácil, né? Uhum. Sim. Mas é super legal, eu tô super animado com o Recoil. Mais perguntas, gente, ou comentários? Fica só uma dica. Quem não tinha ouvido falar, quando entrar lá no site que até o Leonardo colocou lá, tem a apresentação original lá que eles fizeram, toda remota também. Então tem a explicação original lá do cara que criou, então é super bacana, assim, eles fazem desenhinhos e tudo mais, e é bem divertido, vale a pena dar uma fuçada legal lá no site do Recoil. Legal. Boa. Mais perguntas, gente, ou comentários? Eu queria parabenizar o Leonardo aí pela apresentação, foi muito boa, também não conhecia o Recoil. E geralmente eu gostava de usar o Use Reducer, né, que já vem no Hux lá, porque ele tem bem mais a cara do React, você não precisa necessariamente aprender sobre Redux primeiro. E o Recoil é ainda mais simples ainda que usar o Use Reducer e o Dispatch lá. Então, eu acho que quando se for passar para alguém que está iniciando sobre gerenciamento de estado, de store, começaria com um Recoil, assim, bem mais simples de passar mesmo. Muito legal, bom. Paulo, obrigado. Boa, gente, mais perguntas? Comentários? A pizza não vai chegar, não? Pergunta que o pessoal tá pensando aí é essa, cara. Eu só podia mandar para a Austrália, aí eu mandei para o Carlos. Entendi. Só tinha cupom para a Austrália do iFood. Só que para ele vai ser café da manhã. Brincadeira, Carlos, não vai me cobrar depois. Legal, gente. Se não tem mais perguntas, qualquer coisa, acho que o Leonardo deixou os contatos, né? Leonardo, manda ali depois de novo os links. Vou mandar aqui nos comentários, então. Lá no blog tem o post inteiro, né? Você pode ler o post. Isso. Manda o link do OneBit Code aí pra galera também, super legal. Mandei. Super vou acompanhar vocês também. Legal, cara, saber. Obrigado. A gente está criando bastante. Vou compartilhar pra galera aqui do trabalho depois. Essa live de terça-feira que a gente está fazendo tá bem legal. Viu, Bruno? Eu tenho um comentário aqui. Bom, essa é a primeira vez que eu estou participando aqui, até dar os meus parabéns para vocês aí, muito legal o conteúdo, bem rico, bem bacana. Eu trabalhei com front em 2012, 2013, 2014 ali, quando eu trabalhava com Angular. Agora eu tô voltando um pouco a aprender React de novo, aprender front de novo, né? Mudou bastante coisa do que eu trabalhava e, aí eu tô querendo começar a acompanhar de novo e tal. Hoje eu trabalho com a AWS e eu tenho feito alguns deploys de aplicações React em alguns CDNs, né? No CloudFront e tudo mais. Uhum. Inclusive a gente tá evangelizando a galera bastante para começar a usar e tal. E é bem novo essa coisa para mim, de gerenciar estado, né? É bem diferente da experiência, por exemplo, que eu tinha ali com Angular e tal. Então, participar desse grupo aqui vai ser bacana para eu entender bem em que pé que está o desenvolvimento front-end hoje em dia, né? Legal, que bom. Seja bem-vindo, Guilherme. Continue aí com a gente. Opa! Você é aqui de Curitiba? Sim, sou de Curitiba aqui, Legal, pô. Continue com a gente e quem sabe em breve a gente se vê pessoalmente. Beleza, valeu pessoal, obrigado. Legal, gente. Seguindo então adiante, obrigado de novo, Leonardo. Leonardo, eu já vou ficar no pé dele, que já descobri que vai ser
o palestrante oficial aqui do React. Não, mês, cara, mês sim, pode mês não. chamar que eu gosto de falar. Vou escolher o post. Quando eu vi que foi um post bom, eu falei, cara, esse post tem que ser uma palestra. Legal, cara, obrigado. Tamo aí. Eu que agradeço a oportunidade aí por vocês estarem fomentando a comunidade, né, cara? É muito importante isso. Estamos aí. Bom, seguindo em frente, galera, a gente tem agora o nosso momentinho de recados e tal. Então eu comentei no comecinho, gente, mas fiquem aí de olho pro... Opa, peraí que eu peguei o link errado. Que link eu peguei, caramba? Ah, nossa, que loucura, peraí. Eu mandar o link, o Meet me trollou. Ah, agora sim. Então, gente, fiquem ligados aí. Tá rolando já anúncios da ReactConf, né? A gente tá... ReactConf 2020 estilo pandemia, vai ser online, então, cara, tá tendo muito evento online, eu não tô conseguindo acompanhar nada, tá muito chato, muito triste com isso, mas fiquem de olho, galera, tem vários, tá tudo rolando online, dá pra gente assistir as palestras da gringa, dos caras top, né? Então, fiquem de olho, mas também vamos ajudar a galera aí mais local, né? Então, o pessoal da ReactConf faz um trabalho muito legal, já fazem 2 anos que eu vou. Se o problema era pegar avião, não tem mais esse problema. Pois é. Então, fiquem de olho, já tem a data em novembro, inclusive você está aberto para mandar call for paper, se vocês quiserem. Faz assim, ó, manda um call for paper no React Curitiba, apresenta para testar e depois manda na React Conf, ó, dica boa. Faz um sistema de votação aqui, se passar na votação, já pode. Já está disponível também para fazer o cadastro lá, né? Para quem para comprar o ingresso lá, então já recebe lá. Acabei de fazer o meu lá. Aproveita lá, galera. Já vou ver já. Outra boa também é acompanhar a galera da Brasil.js, né? Ver como é que vai ser esse ano. Eles já estão fazendo alguns eventos online, né? Os Brasil.js on the road que iam rolar esse ano não estão rolando, infelizmente. Mas você dá para Vocês estão ouvindo o Bruno? Eu acho que caiu, acho que deu uma travada. Pensei que era eu que tinha caído. Eu também achei que era eu. Aí quando vocês falaram, eu falei, putz, não, é o Bruno meu. Eu pensei que eu tinha clicado em algum link de vídeo aqui aberto, assim, cadê o meu áudio? Eu acho que chegou a pizza do Bruno lá e parou a câmera aí só para... Bruno, você caiu. Acho que na verdade... Alguém mando. Bruno, você tinha caído, cara. Você ficou offline por uns 10 segundos aí, cara. Eu vi a mensagem agora, loucura. Bom, vocês ouviram dos eventos, certo? Do On The Road não tem mais nada, isso. Daí depois travou. O do On The Road tá rolando online, então se vocês tiverem interesse, tentem procurar para poder prestigiar a galera lá. E aí o que eu comecei a fazer é a sessão dos jabás. Então, temos vaga na Pipefy, se você tem interesse em trabalhar com a gente, quiser conhecer um pouquinho mais da Pipefy, a gente está crescendo pra caramba e temos vagas aí para Full Stack, para React Developer. Se tiver interesse, me procura depois, troca uma ideia comigo. Eu passo o link para vocês agora, eu esqueci de pegar antes, depois eu mando. Mas a gente está procurando um perfil um pouco mais sênior por enquanto. A gente está tentando se organizar para pegar uma galera mais júnior. Mas se você tiver aí no perfil, quiser vir trocar uma ideia para ver se você está no perfil, me manda uma mensagem depois no Meet mesmo, ou no React Brasil, ou aqui mesmo. E a gente vai conversando, tá bom? O Osni tinha falado, né, Osni? Quer fazer seu jabá de volta? Agora pode. Aquela hora lá eu cancelei, e agora pode. Tá bom, beleza. Então agora eu estou autorizado. Quem não conhece, eu sou o Osni da Melro, a gente tem um aplicativo de aluguel direto com o dono. Tipo Quinto Andar, só que sem imobiliária. Então, como é tudo aplicativo, toda experiência acontece ali dentro por vários motivos, né? Então, a gente, tudo feito em React Native, é bem estruturado e coisa e tal, só que a gente está procurando pessoas com uma cabeça nova, uma cabeça mais... algumas ideias novas, que a gente está muito bitolado com algumas coisas aqui.
Assim, aqui em Curitiba, todo mundo aqui provavelmente é de Curitiba, tem o pessoal da Austrália aí, alô Austrália, mas a vaga é PJ remoto, então não tem fronteiras pra gente. A gente até entrou na quarentena aqui sem se preocupar com trabalho remoto, porque a gente já trabalha de forma remota. Inclusive, a gente estava pensando em fazer nossa camiseta aqui de empresa, a gente pensou em não fazer camiseta, fazer, na verdade, um roupão com pantufa, que faz muito mais sentido pra gente. Beleza? É isso aí. Já vou passar o link aí para vocês. Então. Pode falar, desculpa. Não, é isso que eu ia te pedir. Você mandar o link que eu não entendi o nome da empresa. Acho que você falou com sotaque muito... É o alemãozinho aqui, é difícil. É Melro, com 2 L's. É o nome de um passarinho que os aninhos abandonados de outros passarinhos para morar. Já estou colocando aqui no chat. Tá lá, pessoal. Por favor. Se tiverem alguém que achar interessante, por favor. Assim, a gente não tem muita pretensão de sênior nem nada. Para nós é muito mais importante a atitude e entregas do que a senioridade. Todo o código é já bem estruturado, já bem organizado, temos testes unitários. Não temos ainda teste de caso de uso, mas você sabe que isso é mais raro do que outra coisa, né? Mas a gente tenta... É mais importante para a gente entrega e ponta firme mesmo. Beleza? Falou, pessoal. Desculpa aí, se a gente estiver no mundo, pode dar um toque aí. Uma dúvida, Opa, eu posso manda. Compartilhar essas vagas dos meus grupos? Eu tenho muitos grupos. Claro, eu acho que o objetivo é justamente esse, né? Legal. Então eu abri o link aqui, o da Pipefy que o Bruno mandou, eu acho que não tem link, né, Bruno? Não mandei, eu vou caçar aqui para mandar para vocês. Tá, tem muito programador bom lá. Nossa. Boa. Mas alguém, gente, quer fazer um jabá aí ou comentar alguma coisa aí legal? Uma coisa que eu vi esses dias atrás, até para quem acompanha a Rocket City, os posts no YouTube e tal, do Felipe Deschamps também, que ele sempre compartilha coisas legais. Sim. O pessoal tá colocando bastante, tem bastante coisa aparecendo no Twitter e tal, e ele falou até sobre isso, questão do pessoal utilizando a GPT-3, né, da OpenAI para gerar código. Então, o pessoal falando que tipo de código que quer e cuspindo o JSX lá, tudo bonitinho. Então, é um negócio bem interessante. Se o pessoal que está aqui ainda não viu, ainda dá uma pesquisada. E tem coisa... Acho que isso pode mudar bastante coisa para frente. Não acredito que vai ser uma questão de substituição, mas pode se tornar, talvez, uma ferramenta para utilizar. Não sei, ainda é muito obscuro o futuro. Mas se alguém tiver algum parecer sobre isso, também compartilha aí, que eu acho super interessante. Eu acho que acho que essa questão da inteligência artificial vai acabar impactando bastante aí a gente. Esse assunto é legal, né? Eu acho que, assim, eu tenho umas visões que elas são meio impopulares às vezes, tá? Eu acho que esse tipo quando a gente traz essas coisas muito públicas, cara, que teve de aluno meu, tipo, desesperado, tipo, vou parar de estudar porque não adianta mais estudar, tá ligado? O pessoal já vê o Armagedon acontecendo. Não, acabou, foi substituído, nem arrumei emprego, já fui substituído, tá ligado? Eu acho que é um perigo muito grande a gente ir por esse lado, mesmo porque a gente tem consciência de que não é assim, né, que vocês, por exemplo, que trabalham pela Pipefy, o Osni também falou que tem a própria empresa ali e tal, vocês sabem que programação, mas eu sou dev também, cara. Eu sei legal. O que quer dizer. Todo mundo sabe que programação é sobre criatividade, é sobre você entender, né, brechas no mercado, é sobre você entender o que a experiência que o usuário vai ter. E a gente sabe que essas inteligências artificiais hoje em dia são uma repetição, né? Não sei se vocês, há muito tempo atrás... Sim. Tinha o Dreamweaver, né, que a gente sonhava que ia fazer as páginas, ninguém não ia mais precisar de front-end. Lembra quando o pessoal o Cake PHP copiou do Ruby, tinha o CRUD, que o pessoal falou assim, não, agora não precisa mais fazer tela, nada, agora tá aqui, cara, o CRUD já resolve tudo. É basicamente isso, todo mundo fala que o programador vai ser extinto por uma nova linguagem de programação, mas quem faz linguagem de programação é um programador.
Pois é. Eu acho que a gente pode ver algumas extensões, assim, por exemplo, imagina uma extensão no VS Code ali que faz uma espécie de CRUD, entre aspas, ali, usando um pouco de machine learning, né? Conectando com alguma coisa e gerando um código um pouco mais próximo, né? Mas eu acho que quanto mais trabalhos repetitivos vão sendo substituídos, mais o desenvolvedor precisa ser criativo, né? A gente precisa desenvolver. Programador é um artista, antes de mais nada. Exatamente. Porque aquela coisa, infelizmente a gente, principalmente os devs são mais conhecidos por seu lado racional e tudo mais, mas é criar arte com regras restritas, eu digo sempre. Porque você tem umas regras restritas, uma semântica, uma maneira de se comunicar, é como se você tivesse que fazer um quadro só com uma cor só, no final das contas. Então você tem que ser mais criativo, no final das contas. E cara, esse pessoal que tá falando que vai ter uma linguagem de programação que vai fazer tudo, o que eu vejo mais são ferramentas de produtividade que a gente vai se aproveitar. O CRUD aconteceu isso, e esse papo aí de vai substituir isso é papo de cara que quer vender a ferramenta pro chato do gerente que quer se livrar da gente e não sabe como. Então eu sou meio cético sobre esses. Sei lá, quando a gente aponta essas coisas e tal, eu acho muito perigoso. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado, assim, com as posições, né, que a gente apresenta em público, assim, sei lá, né? Eu sou meio cético. Eu adoro, eu sou fã de ferramentas de produtividade. Eu sou do tempo que não tinha snippets de você buscar o código, já auto-preencher, já conectar, buscar as classes, nem nada, isso não existia. Adoro essas coisas, acho o máximo. E esse tipo de coisa eu sou fãzão. Mas quando o cara vem com uma coisa que vai sair do zero, tirar uma ideia e sair do zero, cara, não vai rolar. Não acho que vai para frente. Pois é. Fazendo um comentário, eu acho que a palavra é uma palavra interessante, assim, hoje em dia é a adaptabilidade, né? Você tem diversas plataformas que te ajudam, que elas são adaptáveis ao teu negócio, né? Por exemplo, eu já vi também plataformas do tipo, né, em algumas reuniões que eu participei, dos vendedores falando que a plataforma não precisava de desenvolvedor para desenvolver. Eu não quero falar o nome da plataforma, que alguns de vocês acho que já até conhecem essa plataforma aí. Uma plataforma de umas caixinhas mágicas aí que você arrasta e tal. Mas assim, Coffee Wix? Não, eu não vou falar o nome da plataforma aqui. Mas assim, eu só falava a mesma coisa do WordPress. Então, mas eu acredito que essa coisa de adaptabilidade, por exemplo, você ter uma ferramenta que se adapta à sua realidade, por exemplo, né? Vamos falar aí dos scaffoldings, né? Pô, a primeira vez que apareceu um scaffolding lá, que, pô, eu não precisava fazer um monte de get e set e tudo mais, né? Até era uma plataforma que eu usei da IBM, acho que foi. Agora eu não estou lembrado o nome, mas era em Node, era uma que gerava lá todo CRUD e tudo mais, né? Tipo, num formato de scaffolding, tipo Ruby, assim. Nossa, eu achei o máximo aqui, eu falei, cara, não preciso mais escrever tudo isso aqui, né? É um saco e tal. Até, tipo, as ideias, né, em Java, para quem já programou em Java aqui, que gerava os getters e setters lá, você não precisava digitar aquele monte de coisa. Mas é aquela coisa. Então, a partir do momento que a plataforma, ela te limita a fazer algumas coisas e, em vez de adaptar, você acaba criando um problema, eu acho que aí é aquela coisa de rever, né, se realmente aquilo mesmo, a longo prazo, vai ser positivo, né? Mas eu acho que depende muito, né? Depende muito. Você hoje tem framework, você tem biblioteca, você tem várias coisas que vêm para ajudar, né? Essa coisa de que o programador vai ser substituído, eu não acredito. Isso aí eu acho que não existe, né? O ser humano, ele tem muita... a capacidade humana, ela é muito difícil de ser substituída, né? É mais fácil a gente criar novas máquinas, novas coisas, do que realmente ser substituído, mas é bacana, assim, é sempre bom a gente avaliar essas outras coisas, né? Eu vejo essas ferramentas aí, como você falou de automação, é programador ajudando outro programador, sempre. Assim, de repente um programador criou uma ferramenta, Scaffold, CRUD, seja lá o que for,
que o pessoal fala que vai acabar com o programador, mas na verdade só ajuda o programador a fazer mais coisa, no final das contas. Eu estava falando de ferramentas que você não quer citar o nome e tudo mais, mas acho que um bom exemplo é o WordPress. O WordPress, quando surgiu, a ideia era, não precisa de programador, é só clicar aqui, você baixa o plugin, já sai tudo prontinho, coisa e tal. Acabei de dar uma checadinha assim rapidinho no grupo de meetups aqui de Curitiba, dos programadores de WordPress, tem 2.000 programadores lá. Tô vendo como acabou com os programadores. Criou uma comunidade mais forte, só isso. Cara, Pois é. não vai acabar. Assim, talvez lá daqui uns 500 anos vai ter uma inteligência artificial que realmente consiga fazer isso. Mas até em questão de mercado isso não faz o menor sentido. Se você tem um programa que cria outros programas, assim, chega, daí vamos imaginar aquele malucão do Kinder Ovo que tem uma ideia de startup e daí vai nesse site lá que cria um aplicativo, um site ou qualquer coisa na hora só com o que ele tem de ideia, sabe? Primeira coisa, ele vai ter que definir o que ele precisa. Quando ele precisar definir o que ele precisa, ele vai ter que responder um monte de pergunta, que é as perguntas que um programador faz quando ele tem que fazer o levantamento de requisito, fazer a arquitetura e tudo mais. Não é só sair funcionando. Não é só sair. Não é só sair. O cara tem que perguntar, tá, banco de dados, qual que você vai utilizar? Como é que você vai fazer? Você vai precisar... Esse gerente aqui vai ter alçada de aprovação nesse processo? O que vai ter? O pessoal, quando o idealizador da ideia tem uma ideia, ele não sabe como executar essa ideia. Por isso que ele precisa se apoiar em pessoas melhores do que eles, nesse caso, o programador em si, a equipe de programadores, arquitetos e tudo mais, para desenvolver a ideia deles. Não é só ter uma ideia e colocar no programinha e deixar o robozinho resolver. Sim, só um feedback final, né? Eu que transito entre o mundo da programação e do marketing, porque tem uma empresa de programação que ensina programação, né? Uma coisa que eu percebi é que no final, todos os sites e todos os produtores e todos os vendedores, o maior recurso deles é a atenção das pessoas, né? A gente está sempre lutando para conseguir a atenção das pessoas, né? E os sites, eles vão subindo de nível, né? Antes a gente tinha os sites pouco dinâmicos, agora é normal tudo ser muito dinâmico, tudo acontecer, né? Tudo ser conectado. Então é uma luta constante pela melhoria e para subir de nível, para ganhar mais atenção das pessoas, né? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente precisa pensar que tem pessoas que precisam pensar sobre como ganhar atenção, né? Desenvolvedores que vão deixar as coisas mais dinâmicas e tudo mais, né? Não é você realmente pôr lá e falar, olha, Google, pega o Google Now assim e fala, Google, me gere um site incrível de vendas, né? Não é assim que vai funcionar as inteligências, né? E o problema é que a gente acaba trazendo, sei lá, uma sensação ruim para a comunidade de desenvolvimento quando a gente fala disso de uma forma, não vou chamar de irresponsável, mas vou chamar de pouco pensada, né? Quando a gente se coloca nessa posição ou afirma isso, né? Você acaba gerando um mal-estar e acaba ceifando carreiras que nem começaram, né? Que nem eu falei. Você vê dentro dos meus alunos lá o pessoal assustado, desesperado, porque tá achando que vai ser substituído, você entendeu? O cara que tá ali depositando meses da vida dele para estudar aquilo, né? Se esforça, às vezes gasta dinheiro e faz coisas, compra um novo computador, faz outras coisas, chega lá e ouve, não, pode desistir, tá? Agora vai trabalhar com miçanga, sei lá, porque... Eu vejo que principalmente esse pessoal do YouTube que quer bastante likes, eles acabam indo bastante para esse lado, assim, sensacionalista, digamos assim, para acabar desviando um pouco o foco do negócio e ganhar likes. Só vem de manchete, né, velho? Legal, gente. Vamos seguir para a gente poder também dar tempo para o Paulo. Então, o Paulo já está aí aos postos, pelo que eu estou vendo. Pessoal, para a gente seguir na nossa apresentação, pode falar, assim. Então, eu vou ter que sair agora, mas eu só queria dar tchau para vocês aí. Qualquer coisa, me deem um toque aí, beleza? Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado pelo papo aí hoje. Tchau, tchau. Falou. Paulo, tá contigo, então vou deixar você se apresentar e a gente segue para a próxima apresentação. E aí, depois a gente quiser, a gente pode bater mais um papo depois que acabar. Bom, beleza. Vocês conseguem me ouvir bem aí? Sim, tá tranquilo. Beleza. Então, eu vou falar sobre um projeto que fizemos lá na empresa, que veio de uma necessidade de mandar e-mails.
Então, sobre mim, primeiro, eu sou desenvolvedor full stack, aqui de Curitiba mesmo. Eu trabalho atualmente na startup Robolaura. E eu vim lá do PHP, mas agora minha stack é Node e React. E eu acompanho aqui o React CWB desde o final do ano passado. Saudade dos encontros presenciais também e da pizza. E voltando para o projeto, então começou assim, na empresa lá que trabalho, chegou uma demanda de fazer um template de e-mail mais elaborado, e a finalidade era enviar por e-mail os relatórios dos dados para os hospitais, que a gente trabalha com hospitais lá. E aí o que acontece, né? Geralmente chega aquilo de, manda para o cara do front fazer esse template de e-mail, e mesmo lá, todo mundo sendo full stack, sempre tem um cara do front, né? O cara que fez uma transition lá, uma animação em CSS, já virou o cara do front. Aí eu pensei, né, com base nas experiências anteriores, as coisas que acontecem nesse caso, que a gente tem que fazer um HTML mais sujo, né, mais verboso, usando tables, para ser compatível com todos os clientes de e-mail. E aí eu fui, então, atrás de alguma solução para isso. Aí eu acabei encontrando esse cara aqui, deixa eu compartilhar minha screen. Acabei encontrando esse cara aqui, MJML. Então, aí, tá aparecendo esse cara aqui? Tá sim, tá sim. Sim, tá sim. Uhum. Então, ele é um framework para escrever e-mails responsivos de forma mais simples. Você escreve basicamente nesse formato dele e ele converte essas tags já no HTML final. Aqui um exemplo, por exemplo, um e-mail bem mais elaborado. Aqui a gente escreve utilizando as tags dele. Então, ele tem até alguns, como você fazer preview aqui. E, apesar desse HTML, desse código parecer bastante coisa, o que ele converte aqui já para HTML, que aí ele já faz adaptação, ele transforma as coisas em tags, ele faz os ifs para os clients tipo Outlook e etc. E ele abrange uma grande quantidade de clientes de e-mail. E aí eu falei, vou dar uma olhada na documentação dele. Aí a documentação dele era bem elaborada, tem bastante coisa. Fui dar uma olhada no GitHub. Aí tem bastante gente utilizando, bastante maintainers, uma empresa grande por trás, essa MailJet aqui. Então pensei, bom, vou usar esse cara. Só que aí o que geralmente acontece, né? Quando a gente coloca algo novo na empresa, a gente acaba virando meio que o pai do projeto, né? Aí eu pensei em como deixar isso, numa forma de como deixar isso mais de acordo com o que a gente trabalha lá, já que a gente usa bastante Node, bastante React. Então pensei que seria legal utilizar isso com React, né? Aí eu fui pesquisar de novo, já tinha um projeto, então, de NJML com React, que atualmente está sendo mantido pela Wix, então tem um grande mantenedor por trás também. E aí pensei, bom, agora tenho tudo para fazer um projeto que pode ser reutilizável e também a galera vai gostar de usar e dar manutenção também. Aí saiu esse projeto aqui, que eu fiz com Node, React e com NJML, então, utilizando essas duas tecnologias juntos. E aí, ele é meio que tipo a API de e-mail, pronta já para ser facilmente reutilizada. Então, um exemplo aqui. Ele tem duas rotas principais, essa preview e a send. A preview a gente utiliza para visualizar como que o HTML vai ser enviado para o cliente, e a send aí faz envio de fato, as duas usam os mesmos parâmetros. Mas digamos aqui, eu quero visualizar como é que vai ficar meu e-mail que eu quero enviar. E ele gera já
ele já traz o HTML final, que seria mandado para o cliente, já adaptado com as tables e etc. E aí a gente criou os components para como era a nossa necessidade, então depois a gente precisou criar buttons, depois cards, no final a gente conseguiu chegar no que a gente precisava para o nosso relatório, e aí vira uma API fácil de ser reutilizada, que aí quem precisava mandar, consumir esse e-mail, pode fazer N tipos de e-mails com base nisso, e quando a gente precisasse mandar algo diferente, criar um componente novo, realmente seria só criar mais um componente no projeto lá, igual aqui, esse aqui que eu coloquei de teste para disponibilizar aí, não é o que a gente usa realmente lá na empresa, né? Mas esse eu subi um projeto no GitHub para quem quiser utilizar. E aí realmente, se quisesse usar um componente novo, é basicamente como um projeto de React que a gente já está acostumado a fazer. A gente vai e cria ele. Até tem um esquema de templates que eu coloquei, então ele usa o default como padrão, mas digamos que, sei lá, uma equipe usa um formato, outra equipe usa outro, e você quer poder reutilizar os components, que essa é a finalidade, que essa é realmente a finalidade de usar o React, né? A gente poder reutilizar essas coisas e também essa tarefa não ser algo árduo e chato, né? Que geralmente é isso que acontece. Tipo, eu poderia ter só feito lá um envio do HTML com CSS e etc. Só que aí ia ficar preso nisso. Aí alguém ia precisar fazer um e-mail novo, diferente, ia ter que ficar dando essa manutenção que é meio chata, né? E aí agora virou um projeto lá, a gente optou por subir uma máquina mesmo rodando esse cara, e aí ele pode ser consumido, pode ser feito um envio, e a galera gosta de trabalhar nisso, de dar manutenção e elaborar mais ainda. Ficou realmente algo mais fácil de ser utilizado. E, tipo, tem tanto essa parte de fazer o preview, é bom para quem vai consumir. A gente fez as documentações dos parâmetros, etc., de tudo que pode ser atualizado, de tudo que pode ser enviado. E aí, quando você quer fazer um envio, de fato, a gente fez utilizando o SendGrid como driver principal. Então, até esse aqui que eu já subi foi com base no SendGrid. Só que ele tem aqui os senders, isso pode ser facilmente estendido se quer usar outra coisa, Mailgun, Mandrill, etc. Então, você pode pegar esse projeto como base, você pode utilizar, se quiser, você pode utilizar só para gerar o template do HTML, né? Ou pode ser igual a gente está utilizando, que outros projetos chamam essa API, essa rota aqui do /send, passando os parâmetros, e ele já se encarrega de fazer o envio. Que ele aceita aqui o título do e-mail, até esse e-mail que esse teste que eu fiz acabou de chegar aqui. Então, ele realmente é um template de e-mail responsivo, que é a finalidade do MJML, ele trabalhar aqui com e-mails responsivos, então essa parte do card aqui ele quebra, como foi setado ali para ser feito. E por trás aqui os components dele utilizam o MJML. Tudo que ele aceita pode ser facilmente visto na documentação dele, também testado aqui no Playground, então dá para fazer, na hora de fazer o desenvolvimento de componentes novos, aqui você consegue ver todos os parâmetros que a API aceita. E, cara, era mais isso que eu queria mostrar, mas saber que às vezes a gente... Mais o fato das possibilidades, que às vezes a gente tenta sempre buscar melhor para facilitar o nosso trabalho, melhorar a produtividade. Porque, que nem eu falei, poderia ter só feito o template lá atrás em HTML, eu só queria ficar preso nisso. E agora tem um projeto que todo mundo gosta de contribuir. Então, melhorou a experiência dos desenvolvedores lá
da empresa bastante, né? 100%. E eu subi esse projeto no GitHub aqui. Eu vou compartilhar esse link no chat. E eu vou mandar depois lá no Meetup também. Aí quem quiser precisar utilizar, coloquei lá uns exemplos de como rodar o projeto, de como utiliza, os parâmetros que ele aceita. E sinta-se à vontade para utilizar, para né? Viu, Paulo? Eu não sei. Alguém. É isso mesmo. O Leonardo falou: ó, tá privado, cara. A gente clica lá, dá 404 lá. Vamos. O link lá tá. A gente não consegue. Beleza, agora eu acho que tá certo. Agora deu, né? Show, agora deu certo. Obrigado, Paulo. De nada. Aí vocês podem utilizar, se tiver alguma dúvida depois, como sobre o projeto, pode abrir uma issue lá, ou me contactar também. E, cara, era mais isso que eu queria mostrar, e que às vezes a gente tem, né, a possibilidade de melhorar as coisas na nossa empresa se a gente levar, tipo, um dia a mais para fazer o negócio, só que a gente ganha muito mais tempo lá na frente, né? E era isso. Ô, Se Paulo, alguém tiver eu tenho uma pergunta. pode falar. Se você não usasse o React, você não ia poder usar ali os cards, né, bonitinho. Você colocou o React para componentizar mesmo ali os teus estilos, né? Isso, exatamente, porque o MJML, por padrão, ele é uma engine que você tem que ficar executando ele, aí ele te traz o HTML, seria basicamente para você criar os templates de e-mail. Aí eu queria usar o React justamente para essa parte de poder componentizar, igual fazer os cards ali, e ele ser reutilizável, até mesmo se eu quisesse utilizar em outros tipos de template, ou criar components mais elaborados a partir de componentes base. Então foi mais nessa finalidade, e também porque lá a gente trabalha com React, a gente está acostumado, então tem mais a ver com a sinergia da equipe mesmo, na empresa. Show de bola. Ficou da hora, cara. Parabéns. Muito legal. E usa muito e-mail no mundo corporativo, né? Ainda uso muito e-mail, cara. Vou compartilhar isso aqui, cara. Tem uns amigos meus que vão gostar. E eu também. E geralmente acontece isso, né? Tipo, manda um cara fazer o e-mail, o cara faz o HTMLzão rápido lá, aí o cara fica preso nisso, né? De ter que ficar criando essas coisas. Então eu achei bem legal de ter esse MJML, de ter realmente alguém já pensado em fazer a library dele para React. E eu achei também bem interessante poder trazer aqui para a galera para usar, né? Que realmente eu não conhecia, eu fui pesquisar atrás de curioso, né? Legal, também gostei bastante aí. Parabéns, Paulo. Parabéns aí pelo trabalho, né? Ficou bonito seu código. Uma coisa que eu já imagino seria um cliente, né? Um site para consumir essa API e guardar os templates de e-mail, visualizar o template de e-mail lá dentro também, né? Fica bem fácil estender esse projeto, né? Exatamente. Essa finalidade principal dessa base é você poder estender ele para a finalidade que for mesmo. Então, é bem esse pensamento mesmo. Legal. Para quem trabalha com chatbot também, né? Mandar e-mail através de uma API, assim, fica legal, fica bem fácil também. Exatamente. Trabalho com workflow também, sabe aqueles e-mails de aprovação que vai no workflow, cara, ele entra... Verdade, você pode usar a parte do preview dele, né? Só para você consumir essa API de preview, e aí você pode fazer esse workflow, e quando está correto, você já executa o send. Então, as possibilidades são várias, né?
E Muito legal. Parabéns, viu, Paulo? Pode falar. Não, pode falar. Eu tenho uma pergunta, só que uma coisa que eu fiquei confuso aqui, que talvez eu me bananei, né, quando você está explicando, você recebe um formato JSON, foi isso que você fez, né? Você recebe o JSON, aí meio que num back-end você converte ele para um MJML, e aí você usa o MJML para gerar um HTML, e aí você dispara esse HTML, é isso? Esse seria o fluxo? Eu vou até entrar mais a fundo aqui no código. Então, aqui o index, aí ele tem as rotas principais lá, send preview, com as validações simples. Ele vem para esse send controller. E aqui, por exemplo, no preview, a gente pega os parâmetros, a gente faz um parse com base nesse template. Então, o único template que tem aqui nesse projeto é o default. E aí ele verifica, faz o parse daquele JSON, verifica se tem cards, se tem actions para fazer os buttons, se tem textos para criar esses textos, né? E aí ele pode ser já de um jeito estendido para ter mais templates depois. E aí, ali naquele send controller, ele utiliza esse render, que é do MJML React, para pegar essa estrutura de components, que é esse cara aqui, JSX, e aí gerar a partir disso o HTML, usando esse command generate. E aí você envia o HTML. Eu faço o envio, exatamente. Eu pego e envio pelo meu cliente. Achei legal que você seleciona o componente que você quer no JSON, ao invés de passar um HTML, você passa ali o componente que você quer, não é isso? Exatamente. Isso é muito legal. Essa flexibilidade da gente poder criar vários tipos de... Isso é bem legal. Eu imagino... Enviar que vai decidir, né, o que ele quer usar. Imagina até uma documentação disso, tipo um bootstrap, de certa forma, assim, que você mostra pô, esse componente nesse template, esses componentes nesse template, você pode selecionar através desse código no JSON, né? Fica massa demais, cara, demais mesmo. Exatamente. Internamente a gente fez esse tipo de documentação com vários cenários, exemplos, e cada template tem o que ele passa e o que ele vai fazer o preview. Caramba. Dá até para fazer um cara aí para montar e-mail, você cria um cliente visual assim para o cara chama essa API, né? Você só seleciona os botões ali para substituir o programador, né? Tô brincando. Mas facilita. Machine learning, né? Não, machine learning ali. Mas facilita muito, cara, o negócio desse para criar e-mail. Eu tenho bastante problema com e-mail responsivo, assim, tem uns componentes legais, assim. Mais uma coisa que vira open source, a galera pode contribuir criando template e componente, né? Porra, isso aí fica legal. É verdade, né? Pode criar outros tipos de templates lá e... Outros componentes, né? Isso é bem legal. Outros drivers também para mandar e-mail, né? Que eu coloquei o SendGrid, que é o que a gente precisou. Pode já colocar outros por default. É uma ideia boa para o projeto crescer também. É legal. Talvez colocar lá na documentação, que é a contribuição que vocês querem, cria um drive para o SES, né, da Amazon, cria uns componentes, uns templates, dá uma enriquecida aí nas possibilidades do projeto, fica legal. Pô, Paulo, e já que você me substituiu, porque eu estava pensando em fazer um cliente de e-mail aí, eu vou começar a contribuir pro teu projeto lá, não vai ter jeito. Vai lá, cara, forca lá o projeto. Né, pessoal? Que daí você substitui o programador, mas você ganha a gente contribuindo, né? Pois é, agora vai precisar de outros programadores para criar os componentes lá. Isso aí. Bacana, parabéns. Valeu, Guilherme. Valeu, Leonardo. Legal. Mais perguntas, gente? Mais dúvidas? Não? Bom, é isso. Obrigado, Paulo, de novo. Foi super show. Achei bem legal o que você fez aí, o projetinho. Projetinho não, né? Um projetão, cara. Nosso de respeito. Ficou bem legal. O do MJML também não conhecia, achei bem interessante. E obrigado também ao Leonardo, né, que apresentou mais cedo.
É isso aí, gente. Muito obrigado a todo mundo que pôde participar. Fiquem de olho aí. Mês que vem a gente volta. Lembrem de... mandem palestras, mandem aí propostas. Se vocês tiverem alguma ideia, depois manda lá no grupo. Ó, galera, manda lá no Meetup, lá nos comentários. Ó, pessoal, ia ser legal uma palestra disso. Quem sabe vocês não inspiram alguém para falar sobre algo. Mas mandem lá as palestras de vocês. A gente vai se falando e mês que vem, aí provavelmente no última quarta do mês, como a gente sempre faz, estaremos aí de volta. Beleza, galera? Legal, cara. Agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho aí. E deixando o último recado aí, passa lá no Bitcode para conhecer quem não conhece ainda. E espero estar aí mês que vem com vocês de novo aí para aprender mais. Legal, gente. Muito obrigado. Deixa eu fazer um último jabá aqui. A gente tem o canal no YouTube, que tem maior parte aí dos nossos últimos meetups gravados, desde que a gente fazia presencial até os últimos que a gente fez online. Então, se vocês quiserem ir acompanhando a gente, esse aqui eu tô gravando, depois eu vou subir lá no nosso canal também, para ficar lá gravado, depois eu aviso todo mundo, aviso aí o Paulo e o Léo principalmente, e se vocês quiserem rever, vai estar lá. Beleza, gente? Valeu, boa noite para todo mundo, e até mês que vem. Boa noite, pessoal. Valeu, pessoal. Boa noite. Aí, bom.